Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois livros da escritora cubana Teresa Cárdenas, Cachorro Velho e Cartas para Minha Mãe. São dois livros juvenis, mas não se engane. A profundidade com que os temas são tratados em cada um deles tem muito a ensinar também a nós, adultos. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Renata e se você gostar do conteúdo que eu produzo por aqui, eu te convido para se inscrever aqui no canal. Se você já é um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui novamente. Eu conheci a Teresa Cárdenas no ano passado, quando eu procurava autores latino-americanos para um projeto pessoal meu mesmo de ler mais livros latinos. E então eu comprei Cachorro Velho. Confesso que quando o livro chegou, eu fiquei até um pouco decepcionada com o tamanho dele. E só aí eu descobri que era uma literatura juvenil. Mas depois de ler, eu percebi que aquela máxima que tamanho não é documento se aplica muito bem a esse livro. Que livro espetacular! Ele é pequenininho, é rápido de ler, mas, gente, que livro maravilhoso! Já o Cartas para Minha Mãe, eu li agora em maio, justamente por ter gostado muito da forma como a Teresa Cárdenas escreve. Me empolguei para comprar mais um livro dela. Gostei muito desse livro aqui, mas eu ainda prefiro o Cachorro Velho e eu já vou explicar por quê. Os dois livros foram publicados pela editora Palas, mas têm tradutoras diferentes. A tradutora de Cachorro Velho é Joana Angélica Dávila Melo e a tradutora de Cartas para Minha Mãe foi Eliana Aguiar. Embora eu tenha lido Cachorro Velho antes, eu vou falar primeiro deste aqui, que dentre os dois livros não vou dizer o mais leve, mas é o menos pesado. Eu já vou avisar que o dia hoje aqui tá nublado, toda hora o sol aparece e se esconde, então se tiver muita variação de luz no vídeo, vocês me desculpem, mas é realmente a variação do próprio sol aqui na minha janela. Cartas para Minha Mãe é um romance epistolar. São cartas que uma menininha que perdeu a mãe escreve para a mãe falecida como uma forma de se sentir bem, de se sentir amada. Eu tinha a impressão, quando eu li a sinopse, de que essas cartas teriam um efeito meio terapêutico para ela e, de fato, isso acontece. Ao escrever para a mãe, ela tenta refletir sobre o cotidiano dela, sobre por que a tia e as primas a tratam tão mal. E ela mora na casa dessa tia, dessas primas, né, em virtude do falecimento da mãe. Mas, enfim, ela tenta entender por que as pessoas a julgam por ser negra, por que riem dela, do cabelo, do nariz, do formato da boca. E essa questão da aparência eu achei muito interessante porque é um dos primeiros aspectos com que ela lida muito bem. Ela gosta de ser quem ela é. Num determinado momento ela acha um espelho na rua, ela se olha no espelho e ela percebe que ela é perfeita da forma como ela nasceu. E ela escreve isso de uma maneira muito bonita e muito coerente com a linguagem que seria de uma criança. Olha que bonitinho. Sabe de uma coisa? Descobri que meus olhos são parecidos com os seus, que não podiam ser mais bonitos e que minha boca e meu nariz são normais. Não gosto que digam que os negros têm nariz achatado e beição. Se Deus existe, com certeza está furioso por ouvir tanta gente criticando sua obra. Mais ao meio aqui, ela comenta sobre as primas que alisam o cabelo e depois tem que ficar toda cheia de cuidados para não molhar o cabelo. E ela conclui: algumas pessoas não sabem ser negras. Tenho pena delas. Eu achei esse orgulho precoce dela muito bonitinho, muito bem trabalhado nesse livro. Porque ela, de fato, leva uma vida muito difícil, ela é vítima de muitos maus tratos na casa dessa tia. E, aos poucos, ela começa a melhorar de vida. E isso não é spoiler, porque está na sinopse mesmo. É um pressuposto do livro. É como esta menina vai se livrar dessas amarras e desse sofrimento que ela tem, não só pela morte da mãe, mas pela vida mesmo que ela leva. E ela vai descobrir esse consolo, essa melhora nas amizades que ela vai fazer. Mas antes disso, ela aceita a si mesma. A partir do momento em que ela consegue se relacionar bem consigo, ela começa a ter capacidade de fazer amizades e de se relacionar bem com outras pessoas. A vida dela é dura demais para ela ter que, além de tudo, ficar remoendo o que pensam sobre a aparência dela. Tudo que acontece na casa da tia é culpa dela. Se alguém tá doente, ela apanha porque a culpa é dela, porque ela que trouxe má energia para casa. Se a prima sai da escola e foge para algum outro lugar, é culpa dela porque ela não estava vigiando a prima. Só que o medo dela de ser punida faz com que ela se cale sobre algumas situações que ela presencia, inclusive um abuso sexual. Ela não entende muito bem o que está acontecendo ali, mas ela percebe que tem algo errado no que ela viu. Mas o medo de apanhar é tão grande que ela se cala. E a vítima desse abuso
também não fala o que aconteceu. O medo dela de apanhar é tão grande que outras pessoas acabam sofrendo as consequências desse silenciamento, dessa violência da qual ela é vítima. Sempre que eu vejo um livro narrado por criança, eu fico com o pé atrás porque eu adoro o narrador infantil. Só que eu detesto quando os autores ou colocam essa criança como uma bobinha ou até mesmo quando adultizam demais essa criança. E aqui, essa adolescente está na medida, porque ela começa o livro ali meio pré-adolescente. Nós acompanhamos, inclusive, a descoberta dela da primeira menstruação, que ela fica desesperada. Ela escreve para a mãe: mãe, você não acredita, eu fui fazer xixi e tinha sangue na minha calcinha. E aí a tia e a avó me falaram que agora elas têm que ficar de olho em mim para eu não engravidar. Mas eu não entendo como que um algodão que eu coloco no meio das minhas pernas vai me fazer ficar grávida. Isso não faz sentido. É um desespero compatível com o de uma menina que está amadurecendo fisicamente, mas que ainda não recebeu orientação adequada sobre o funcionamento do seu corpo, sobre como acontece a reprodução humana e etc. Essa é só uma das cenas muito compatíveis com a idade dela e com o tipo de criação mesmo que ela tem, que é uma criação mais tacanha, mais fechada. Como eu disse, esse livro cobre alguns anos da vida dela e a gente consegue perceber esse amadurecimento na forma como ela escreve para a mãe. Então, aqui em Cartas para Minha Mãe, nós temos essa menina que está em processo de amadurecimento e que já na sinopse nos é dito que ela vai utilizar das cartas e das amizades que ela vai fazer para curar algumas mágoas e aprender a lidar com a ausência, com a saudade que ela sente dessa mãe. Já em Cachorro Velho, o ritmo é outro e o livro é muito mais pesado, muito mais duro de se ler. Aqui nós temos as memórias de um homem escravizado. É um homem idoso que relembra a sua vida e nos explica em que medida a morte o assusta. Cachorro Velho é um apelido que foi dado a esse homem quando ele ainda era bebê pelo seu proprietário. Como é estranho falar proprietário de uma pessoa, mas vamos lá. Logo que ele nasceu, ele foi afastado da mãe dele, que logo voltou ao seu trabalho habitual. E ele era cuidado por outras mulheres ali na casa. E ele sentia falta da mãe e sentia falta do cheiro dela. E ele cheirava as mulheres, aparentemente procurando pelo cheiro da própria mãe. E o senhor lá, o proprietário, achou isso engraçado. E achou por bem chamá-lo de cachorro velho, porque ele ficava farejando as outras pessoas em busca da sua própria mãe. Uma das mágoas dele é não saber que nome que a mãe dele havia escolhido para ele. E outras pessoas que cuidaram dele também não se lembram mais de qual era esse nome que ela tinha dado para o filho. Ele só sabe que o nome de batismo dele, porque era um costume batizar os escravos, era Eusébio. Mas esse nome e nada para ele era a mesma coisa, porque ele não tem uma boa relação com essa catequese que se fazia com as pessoas escravizadas. Agora que ele está idoso, ele trabalha como porteiro nessa fazenda. Mas quando ele era mais novo, ele trabalhou no campo, plantou cana, fez todo tipo de trabalho braçal. E agora que ele está velho, ele percebe que ele está tendo muitos lapsos de memória, que a visão já não é mais aquela coisa, mas ele precisa de alguma forma fazer com que as pessoas não percebam esse seu declínio físico natural da idade pelo receio que ele tem de ser jogado fora, de ser largado para morrer por falta de serventia, porque isso é algo que já havia acontecido nesse lugar. Ele já havia visto um homem de seus 100 anos ser largado de lado com proibição para que lhe dessem comida para que ele viesse a morrer. E ele tem medo de passar por essa situação também. Ele não tem medo de morrer, ele tem medo de como isso vai acontecer, de ser largado à míngua, de sofrer ainda mais do que ele já sofreu durante toda a sua vida. E ele tem uma consciência muito aguçada sobre o que é ser uma pessoa escravizada. Em um dado momento aqui, ele diz: os escravos sabiam que o patrão era dono de suas vidas, seu senhor, aquele que decidia se eles mereciam viver ou não, se estavam prontos para constituir família, se podiam ficar com os próprios filhos ou se estes seriam vendidos como cestos de frutas. Essa passagem está na página 22. Logo adiante, na página 48. Não era dono de seus passos nem de seu caminho, nem sequer lhe pertenciam os ossos que tremiam de noite sobre o catre. Essas frases mais fortes são presentes no livro todo. Não são só frases de efeito, são reflexões mesmo que são colocadas aqui numa linguagem muito direta, muito crua, a respeito da desumanização
que a sociedade fez com as pessoas pretas. Esse livro é muito emocionante, não tem como você ler sem se abalar. E eu que sou bem coração de pedra, dificilmente choro com livro. Nesse aqui eu chorei umas 2 ou 3 vezes, porque é um relato absolutamente tocante. Não só o relato das memórias dele, mas também o relato do presente dele, né, a respeito desse medo, dessas inseguranças que ele tem, e também de alguns outros acontecimentos aqui mais do meio pro final do livro que deixam esse homem num dilema muito grande. Ele sente até um certo medo de ser livre e ele se envergonha disso. A forma como ele expõe tudo isso faz com que a gente se coloque exatamente no lugar dele, aquele lugar de susto, de medo e da constante sensação de que você vai ser repreendido. Então é um relato muito pesado, mas muito bem escrito, muito emocionante. Eu gosto demais dos 2 livros, mas eu gostei mais do Cachorro Velho do que de Cartas para Minha Mãe. Eu recomendo demais a leitura dos 2, como eu disse, gostei muito dos 2. Só que aqui é uma mensagem de esperança. É a menina que está melhorando de vida. Essa aqui é a mensagem do desespero, é o balanço de uma vida inteira sendo tratado como coisa. Por isso ele é mais impactante. Mas eu recomendo demais a leitura dos 2. Se você tiver filhos jovens também, aproveite para compartilhar essas leituras com eles. E lembre-se, eu disse que esses livros são juvenis, eles não são infanto-juvenis. Para crianças são livros muito pesados, ainda não dá não. Mas se você tiver filhos jovens, aproveite e apresente excelente literatura para eles e para vocês também. Fica então a minha recomendação dupla nesse vídeo de hoje. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, tchau!